Bem, nós estamos começando mais um momento de testemunho, né? Hoje nós estamos aqui com a irmã Aline, ela vai dar um testemunho da vida dela, né? O que o Senhor fez na vida dela. E assim, antes de nós começarmos, né? Até mesmo na live passada eu aprendi muito com a irmã Nete, né? Que ela começou orando, né? Queria também começar orando. Você quer orar para nós ou você quer que eu ore? Amém. Pode ser você mesmo. Amém. Amém, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te apresentamos esse momento ao Senhor, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, quando nós dá o nosso testemunho, ó Pai, as pessoas, ó Pai, que ouvem, ó Pai, podem ser edificadas através do nosso testemunho, ó Pai. Quando nós damos o nosso testemunho, ó Pai, até mesmo nós percebemos o que o Senhor fez nas nossas vidas, ó Pai. Que neste momento, ó Pai, que o Senhor possa usar grandemente o testemunho da irmã Aline, ó Pai, que possa edificar, ó Pai, essas pessoas que estão assistindo essa live, ó Pai, essas pessoas, ó Pai, que mesmo que vá assistir depois, ó Pai, que o Senhor possa edificar grandemente a vida delas, ó Pai, que o Senhor possa tomar este lugar com o Teu Espírito Santo de Deus, ó Pai, que cada palavra que sair aqui, o Senhor possa estar sobre ela, Papai, que o Senhor possa estar junto dela, Papai. Eu te louvo e te agradeço por este momento, Pai, por mais essa live, Pai, por cada uma dessas pessoas que vão assistir, que vão ser edificadas, Pai, que vão ser transformadas, Papai, através da live da irmã Aline, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor tem grandes coisas para falar nas nossas vidas, Pai. Por isso eu te louvo e te agradeço, Pai, por esse testemunho, Pai, que nós vamos iniciar, mas eu creio que já vai ser poderoso, porque o Senhor está no centro, que o Senhor, Papai, é o que nos conduz, ó Pai. Por isso eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmãs, os povos já me conhecem, eu sou o Raul Bernardes, eu sou discipulador da Igreja Videira, né? E a irmã Aline, ela foi minha anfitriã por muito tempo lá no bairro Martins, né? E a irmã tem um testemunho poderoso também, mas vou deixar que a irmã se apresente neste momento. Amém. A graça e a paz de Cristo, irmãos. Eu sou a Aline Rodrigues, né? Eu caminho já tem algum tempo, né? Só que a minha conversão tem pouco tempo de conversão, porque eu caminhava um pé no mundo e um pé servindo ao Senhor. E até que um dia o Senhor me alcançou e eu tive que me posicionar, né, para servir ao Senhor, porque a gente estando no mundo e estando na igreja não é fácil, né, não pode, né, não pode. Então eu tive que me posicionar. Quando o Senhor me chamou, eu tive que posicionar. E o amor dele é tão infinito na vida da gente que hoje eu não consigo, eu não me vejo mais fora dos caminhos do Senhor. E em 2014, né, foi quando eu perdi meu pai e minha mãe começou a ir numa célula lá perto de casa, na casa da irmã Daiane, né, ela congrega em outra igreja. E aí quando o marido dela, né, não tinha revelação na época, ele não aceitava a célula. E ela chegou no Sebastião Marcelo, né, e falou que não queria a célula por causa do marido, estava tendo luta, e minha mãe se ofereceu. E aí começou, né, a ter a célula lá em casa. E eu tinha célula, mas eu continuava no mundo, eu bebia, eu estava no mundo, na prostituição. Então eu estava, igual eu falei no começo, eu estava com um pé na igreja e um pé no mundo, né? Eu não tinha ainda tido a revelação do amor de Deus sobre a minha vida. Eu não tinha me posicionado. E aí teve um ano, quando fez um ano certinho, o Sebastião Marcelo chegou em mim e ele falou assim que eu tinha que parar com a célula. Porque eu bebia lá em casa. E ele, não pode, não sei o que. E ele ainda, né, discutiu, né? Eu era irada, muito nervosa, eu era, né? Mas graças a Deus, Deus me alcançou, amém, irmãos. Amém. E aí eu discuti com o Sebastião Marcelo e ele falou pra mim: ou você bebe na rua, eu largo este vez, ou nós vamos parar a célula. Aí eu fui e falei pra ele, no dia foi ele e o irmão José Raimundo. Eu falei pra ele, então pra largar a célula, eu paro de beber aqui só se a minha mãe falar pra mim. E ignorante demais, né, gente? Aí eu fui, aí parou com a célula, ficou um ano certinho sem ter célula lá em casa. E nesse um ano eu passei por muitas coisas mesmo. E quando deu um ano certinho,
eu cheguei, né, foi no velório até do filho do nosso irmão, que hoje não caminha com nós, caminha em outra congregação, que é o irmão Idelso, né, no velório do filho dele. Eu cheguei no Sebastião Marcelo e falei: irmão, como que eu faço para mim ter a célula em casa novamente? Ele falou: vou conversar com o pastor Sérgio. Eu falei: amém. E aí retornou, e quando retornou, eu falo que Deus trouxe, né, o irmão Raulo, junto com a esposa dele, para nós, que foi uma bênção, porque através deles eu conheci o verdadeiro amor de Cristo. Eles mostrou para mim e para minha família o verdadeiro amor de Deus sobre nós. Então foi onde eu fui tendo a revelação, o carinho, o afeto que foi construído entre nós naquele período. E aí quando eu fui no encontro com Deus, foi em 2014, irmãos, eu fui com o coração muito fechado, estava magoado, estava chateada, tinha acontecido muitas coisas. Então eu não recebi tanto do Senhor, porque eu estava com o coração fechado. Então eu deixo aqui para quem ainda não foi, eu deixo para cada um de vocês, que quando vocês forem no encontro com Deus, abra o coração, irmãos. Não deixe o coração fechado, porque quando a gente trava o coração, o Senhor não entra, porque o Senhor não é invasor. A gente tem que convidar Ele para entrar. Então, quando a gente abre o coração, Ele vem de encontro com nós e faz o sobrenatural. Servir ao Senhor é maravilhoso, muito maravilhoso. E quando o irmão Raulo apareceu lá em casa, mas a esposa dele, nós começamos a célula e foi bastante luta, porque você aprender o amor não é fácil. A gente falar do amor é fácil, mas você viver o amor não é fácil. Então, nas lutas que nós tivemos junto, nós fomos aprendendo a dar bronca, igual o Raulo dava bronca, mas ela era aquela bronca com amor. Eu costumava brincar com a esposa dele que ela era igual gato, ela dava o tapinha, né, com os arranhão, mas ela acariciava, porque era amor. Então tinha muito amor, então eu estava impactada com aquele amor, que ele estava mostrando o quanto o Senhor me amava. E aí ainda com a pré-resistência, ele me chamou para batizar. E eu dura, falei: olha, eu não vou batizar igual aquele povo batiza no meio do povo, eu não quero aquilo lá não. Aí, como que você quer, irmã? Escolhi, irmãos, meu batizado, do jeitinho que eu queria. Na casa Sebastião Marcelo, quem não sabe, na casa Sebastião Marcelo tem uma piscina, viu, gente? Lá no fundo, eu nadei nela. Levou a dona Nilce de quebra. Levei minha mãe também, e aí eu escolhi meu batismo. E, inclusive, gente, quando eu vim descer nas águas, eu cheguei aqui na casa do Raulo, eu tava bêbada. Eu tinha bebido, né, lá em casa, então eu cheguei bêbada, né, e quando eu cheguei aqui, a minha menina falou assim, minha menina mais velha falou assim pra mim, pra esposa do Raulo, pra Geis, irmã Geis: nossa, minha mãe tá bêbada. E ela falou assim: glória a Deus, agora isso vai acabar, não tem isso mais na vida da sua mãe, é uma nova criatura. E eu abracei ela e falei: por isso que eu amo essa mulher, eu amo demais essa mulher. E aí foi, gente, eu fui lá pra casa Sebastião Marcelo e a irmã Luciane tinha arrumado a piscina, tudo, né, arrumado a palavra para ser ministrada, e aí nós fomos e fizeram o batismo. Minha mãe nem não ia batizar, resolveu batizar também, para honra e glória do Senhor, né, e ali nós descemos nas águas, né, e para mim eu ainda tava com muita resistência, e assim, eu não tava com muita expectativa. Mas quando eu desci nas águas, que eu voltei, o Sebastião Marcelo virou para minha filha mais velha e falou assim, ela estava chorando em prantos, aí ele falou para ela: tá feliz, irmãzinha? Aí ela falou assim: eu orei por 14 anos para ver isso acontecer. Então, assim, naquela hora ali eu não aguentei. Naquela hora eu comecei a chorar, porque foi onde eu tive a revelação que elas oravam por mim. E tinha que ter sido o contrário, porque eu sou a mãe. Mas não. Então, assim, ela foi e confessou ali, porque eu não sabia.
E aí ela foi e falou, eu orei 14 anos para mim ver isso acontecer. E ela viu, e aquilo ali para mim foi muito forte, porque veio na minha mente quando eu brigava com elas para elas não irem para a igreja. E ela ia chorando para a igreja, ela pegava a Bíblia, punha debaixo do braço e ia louvar e adorar o Senhor. E eu brigava, eu lembro direitinho que eu brigava, eu falava, quer saber só de igreja agora? E não sei o que, e falava aqueles nomão mais feio. E ela nunca falou não pra mim. Ela ia chorando, mas ela ia, porque a palavra de Deus, né, Raulo, fala que nesse ponto ela pode desobedecer os pais e a louvar ao Senhor. Então, ela foi, e assim, pra mim foi muito impactante, muito impactante. Eu nunca esqueci desse momento na minha vida, que foi o que me destravou, porque eu fui travada, batizar. Muitas pessoas criticam quando eu falo que eu fui bêbada, né? Eu tinha alcoolizado, né? Eu tava bêbada. Então, assim, quando eu comecei a ter revelação da palavra de Deus, lá fala, o Senhor fala que vinde a mim da forma que você está. Ele não está falando para você, larga o vício primeiro e depois você vem. Ele está falando, vinde a mim da maneira que você está. Então o Senhor me deu essa revelação, porque as pessoas apontou, falou, tá errado, não sei o quê, porque cada um tem uma revelação diferente, né, da palavra de Deus. E o Senhor falou para mim que é Ele que ia me mudar, e foi Ele que mudou. Quem, igual o Sebastião Marcelo, ele conheceu a Aline antiga, né, e a Aline hoje, e ele é testemunha viva de quem eu era antes, né. Ele e a esposa dele sabe quem era eu antes e quem sou eu hoje. Nossa, irmãos, nossa, eu era um lixo, para falar a verdade. E assim, Deus me alcançou, e hoje eu agradeço muito a Deus por Deus ter me alcançado. Eu louvo a Deus pela vida das minhas filhas. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter me abençoado e me presenteado com as filhas que eu tenho, porque através delas, elas em silêncio, orando a Deus em silêncio, e conseguiu me alcançar. E minha menina fala pra mim que achava interessante, porque eu bebia escutando louvores, porque eu sempre ouvi louvores. Então ela fala que ali Deus já estava fazendo a obra, Deus já estava tocando. E é tremendo, quando nós abrimos o coração para receber o Senhor, é maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Porque quando a gente sente a presença do Senhor, a gente sente o amor do Senhor na nossa vida, nós somos tão impactados, mas tão impactados, que hoje eu, Aline, as coisas do mundo para mim não me acrescenta mais, não acrescenta mesmo. E falou que é coisas de igreja, eu estou envolvida. Hoje eu tenho uma célula, né, que o Senhor me abençoou com essa célula, a célula de crianças, né. Estou sentindo muito falta por causa do vírus, mas a gente tem que respeitar os decretos, né. Mas eu louvo a Deus porque foi Deus que me entregou essa célula. Eu também não queria, eu lutei bastante, tive muita resistência. E a irmã Luciene sempre falando, Deus vai tocar em você, Deus vai tocar em você. Ela insistiu tanto, eu acho que ela orou tanto por mim, que chegou o momento, Deus tocou. E hoje eu sinto falta da célula das crianças, porque as crianças são puras, as crianças são maravilhosas, igual no testemunho da irmã Nete, o que a criança fez com ela, gente, aquilo ali é o sobrenatural. Quando você começa a lidar com crianças, você vê Deus age de forma linda, maravilhosa, tremenda na vida de cada criança, e nos impacta totalmente, porque aquele ali é um amor verdadeiro, é o amor de Deus sobre nós, porque criança é verdadeira, criança é sincera. Amém? Amém. Assim, que a irmã falou, quando nós liderou lá, a irmã sentiu algo diferente, nós também sentimos. Porque naquela época eu tinha a célula aqui em casa, né? Uhum. E eu pedia muito ao Senhor que me capacitasse, que eu
me envolvesse mais na área espiritual. E bem na hora surgiu o desafio, que a irmã pediu uma célula, e o Marcelo chegou até mim, falou, ó, a Aline quer uma célula lá e hoje eu vejo que você é o que tem mais afinidade com eles. Então, vamos colocar a célula lá. A irmã sabe como que eu cheguei lá, e depois que eu saí, quem era eu. Então, aquela célula nos ajudou bastante. Aquela célula nos edificou, tanto eu como minha esposa. Nós até em casa mudamos muito, porque foi algo diferente, né? Foi algo transformador. Dali eu saí a ser discipulador, né? Daí ele levantou o Eduardo e o Edvan, né? E o Alexandre veio adquirir nós, veio caminhar conosco. Então, através disso, eu fui levantado discipulador. Então, eu agradeço muito a irmã ter abrido as portas lá, né? Da casa dela, para nós ter liderado. Sem contar quantas pessoas que ouviram a palavra de Deus dali, né? Dali surgiu a Karine também, começou a liderar, né? A própria irmã, dali foi gerando amor. Até hoje eu não esqueço quando eu cheguei na célula que eu falei para a irmã, escolhe ou a cachaça ou a cerveja, que a casa era dela, mas a célula era de Deus. Então eu falei isso para a irmã e na hora ela falou, não, eu já tinha sentido de parar, né? Isso. E eu fiquei com muito medo na hora que eu falei isso, que já tinha falado isso, antes, né? Que a fama era, né, feia. E assim, eu agradeço muito a irmã ter abrido as portas lá, porque lá foi um diferencial para minha vida. Lá eu vi mais experiência com Deus, tive muita experiência com Deus ali naquela sala, em volta daquela mesa, né? Então, assim, eu agradeço muito a irmã também. Assim, eu queria, se a irmã quiser, porque do passado nós não precisamos, porque o Senhor joga no mar de esquecimento. Amém. Então, o Senhor não é que ele não lembra mais, mas para ele não interessa o nosso passado, interessa para ele só o nosso futuro, né? E se a irmã quiser contar algo e antes dela conhecer a Cristo, que se quiser contar a sua vida, se a irmã não quiser, não precisa contar, porque o passado para nós não interessa. Por que eu procuro o passado? Para ver a transformação de Deus na sua vida. Se a irmã, eu quero que a irmã fale, mas se a irmã falar que não quer, nós seguimos para frente. Amém, irmão. Amém. Então, o passado era o quê? Igual eu falei, né, no começo, a prostituição, né? Que tem muita gente que não compreende o que é uma prostituição. É eu deitar com uma pessoa sem estar recebido, né, a bênção do Senhor e sem ter casado, né? Então, isso, né, estava em mim, a prostituição, a bebedeira, né? E aquele mundo de ignorância, que eu era muito ignorante, né, muito mesmo, era fora do comum a ignorância. Então, assim, quando eu me vejo lá atrás e eu me vejo hoje, eu fico até surpresa, porque como a gente lida com pessoas do mundo também, a gente passa por várias provas. Então, cada prova, às vezes acontece algo na minha vida comigo como pessoa, eu falo, meu Deus, fosse ali de antes, mas aí eu lembro, falo, o Senhor me alcançou. Então, assim, é tremendo o agir de Deus na nossa vida. Antes eu não era ninguém, entendeu? Eu vivia aquele mundo de ilusão. Eu sorria porque eu estava bêbada e eu tinha as amizades, né? Porque eu estava no meio da cachaça, no meio da prostituição. Ali as pessoas passam uma felicidade que não existe. Elas passam um eu te amo que não existe. Porque eu costumo dizer que lá no mundo eu não sabia o que era o amor. Então, às vezes a gente fala eu te amo, mas a gente nem sabe o que é amor. Às vezes a gente acha que aquela amizade é duradoura, mas aquilo é só momentâneo, porque você tá ali no mundo bebendo, prostituindo, e aquilo ali é passageiro. E quando eu vim para Cristo, as amizades são diferentes, são amizades sadias, são pessoas edificadas, são pessoas que avivam a gente com palavras do Senhor. Você escuta o que Deus fez na vida de um, de outro, aquilo ali te firma mais para você estar na presença do Senhor. E é maravilhoso, pessoas do mundo que me vê hoje falam, nossa, realmente você mudou. E eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por essa mudança, eu louvo a Deus por Ele ter me alcançado.
Porque quando Deus alcança a gente é impactado. Quando Deus faz o agir, o mover, a gente sente o quão é maravilhoso o Senhor na nossa vida. A minha menina, ela fala muito que tem um vídeo, né, que esse vídeo ele passa, né, a trajetória de Jesus aqui na Terra, né? E eu não conseguia assistir aquele vídeo. E teve uma conferência na videira que a minha menina falou: mãe, a senhora tem que ver, levanta a cabeça, mãe, a senhora tem que ver o que Jesus fez por mim, pela senhora. E aí eu levantei a cabeça e comecei a ver aquele vídeo. Eu chorei demais, porque eu olhei e falei: ele fez aquilo para me salvar hoje, salvar eu, salvar você. E ele passou por várias provas, por várias tribulações, ele foi humilhado, cuspiram nele, mas hora nenhuma ele murmurou. Ele passou calado. Não vou falar que ele passou alegre, porque eu creio que alegre não, porque ele tinha que passar por aquilo para salvar eu e você. E aí eu consegui assistir, chorei demais, e aí foi onde eu tive a revelação do quanto o Pai me ama. Ele ama eu e ele ama você. E aí eu falei: gente, pra que eu quero o mundo? Olha, a prova maior de amor é essa que Jesus entregou pra mim. Quem poderia fazer por mim lá no mundo essa prova de amor? Ninguém. Então eu fui tão impactada que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Amém? Assim, que minha irmã já me falou muita experiência com Deus, mas eu não vou procurar experiência agora. Eu quero saber da irmã sua conversão genuína, aquela conversão que a irmã realmente falou: nossa, daqui eu tenho que mudar, daqui eu tenho que seguir à frente, daqui agora eu sinto paz. E antes nós ia estar lá liderando a célula lá na casa da irmã, a irmã já tinha ido no encontro. Mas depois que nós fomos para lá, eu e a minha esposa, a irmã foi de novo no encontro. Eu quero saber como foi esse encontro com a irmã. Foi o encontro, eu me abri, né? Me abri o coração e eu fui clamando ao Senhor para arrancar de mim o passado. Que muita mágoa, muito rancor, ferida, porque meu pai tinha pouco tempo falecido e eu tinha terminado, né, um relacionamento, né, que eu descobri o chifre. Então eu estava muito ferida naquele momento. Então quando eu fui convidada a ir no encontro novamente, eu falei: se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor vai arrancar este de mim. E eu tinha muito medo de que minhas filhas elas passassem na prostituição igual eu passei. Então eu comecei a declarar, que foi nos sonhos, eu comecei a declarar, falei: Senhor, eu não aceito isso na vida das minhas filhas, tira rancor, tira ódio, tira mágoa. E no compartilhar, né, na parte do compartilhar, Deus falou tremendamente comigo, que Ele estava me lavando, me tirando de tudo aquilo, e eu poderia ficar despreocupada, que as minhas filhas é dele. Então o que aconteceu comigo não ia acontecer, porque a maldição hereditária estava quebrada. Então estava aniquilada, tinha acabado, não tinha mais aquilo. Então naquele encontro com Deus foi quebrado, para a honra e glória do Senhor Jesus, toda maldição hereditária que tinha sobre a minha vida foi quebrada. E hoje eu louvo a Deus, dia 19 agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, minha princesa vai casar, ela tem 21 anos, vai casar, entendeu? E Deus já vem abençoando há algum tempo, né? Teve prova sim, mas Deus falou: descansa, suas filhas são minhas, não são suas. Então hoje eu descanso na promessa do Senhor. O Eduardo, meu genro, ele é uma pessoa muito boa, um filho de Deus. Ele já caminhava na igreja videira de Santa Helena, né? Eles se conheceram num congresso que teve aqui, né, na videira daqui de Rio Verde.
E foi totalmente permissão do Senhor. Então, quando eu vi as coisas de Deus fluindo na vida da minha filha, o casamento, eu sinto muito alegria, porque realmente Deus tirou toda a maldição, realmente Deus arrancou naquele encontro com Deus. E elas estão casando, né, para honra e glória do Senhor. E vai ser o primeiro casamento e o último, para honra e glória do Senhor. E isso me alegra muito, porque me preocupava, né? Eu ficava com medo de passar para elas a maldição, mas foi quebrada. Então isso foi algo que me marcou bastante, me marcou muito. Foi esse encontro com Deus, que foi quando Deus falou para mim que eu podia ficar despreocupada, que a maldição não existia mais. Bem, eu tô vendo aqui o pastor Cássio aqui, né? No meu primeiro encontro foi o último dele, mas do pastor Diego junto. Ali foi a divisão. Na hora que a obreira Lorena estava ministrando a palavra dela ali, enquanto ela estava ministrando, eu estava vendo a vida dela, que eu conhecia a Lorena antes, né? Quando eu trabalhava na fazenda do Bechó, eu não sei como que é o grau parentesco deles, mas na hora que ela contou a vida dela, eu ficava viajando ali, eu vi que aquilo nada era mentira, que nada era tipo, os povos falam muito, não, isso fez uma lavagem cerebral, mas no partir do momento que ela contava o testemunho dela, aquilo ali Deus ia falando no meu coração, que naquele encontro ali foi poderoso para mim, porque através do testemunho dela eu vi que realmente Deus existia, né? Amém. Mas eu não vim aqui para falar de mim, eu vim falar para falar do testemunho da irmã. Um dia eu vou falar o meu. Eu queria procurar para a irmã o que significa na sua vida. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que tá tudo pago, que eu não tenho que preocupar com nada, porque eu tenho Deus sobre mim. Eu não preciso preocupar, porque Deus está sobre mim, Deus está sobre a minha família, sobre a minha casa. Como nosso pastor diz, né, tetelestais, né, está consumado. Então é isso o significado para mim. E a outra que ele fala, no mundo tereis aflições. Tens bom, eu venci o mundo. Eu venci, ele já venceu, né? Então por que eu vou murmurar? Por que eu vou ficar reclamando se ele já consumou tudo? Eu preciso só ter bom ânimo, eu preciso crer, eu preciso confiar no Senhor. Eu só preciso crer. O Senhor nos pede que nós creiamos nele. Ele nos pede que nós tenhamos fé nele. Que tudo, nós não precisamos preocupar com nada. Que o amanhã pertence ao Senhor. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe toda a nossa trajetória. Antes de nós nascer, Ele já levou sobre Ele todos os nossos pecados. Então, Ele já conhece nós. Então, Ele está falando para nós, descanse em mim, minha filha. E eu vou preocupar por quê? Amém? O que significa Jesus na sua vida? Ai, é tudo. É tudo, é tudo. Experiência. Você tem experiência para contar? Para nós, experiência você já teve com Deus? Que você queira contar? Uma que me chamou, assim, são várias, né? Mas uma que me chamou a atenção foi pouco antes de começar a célula lá em casa, né? Você ainda estava ministrando e eu tinha tido uma discussão com a minha filha, né? E eu entrei no carro, né, que não tinha comprado lanche, eu entrei no carro e saí, fui no supermercado e fui irada pro supermercado, comprei o lanche e quando eu estava saindo, você chegou, né, pra gente fazer a célula e você conversou comigo, eu te dei uma resposta e entrei dentro do carro, eu nervosa, a Geis não estava grávida ainda. E aí eu saí, comprei o lanche, quando eu voltei eu estava bem ferida, eu estava bem machucada. E aí eu falei em pensamento pro Senhor dentro do carro, eu não quero isso mais pra mim. Falei em pensamento, eu não abri a boca. Eu falei, eu não quero isso mais pra mim, só tá me dando dor de cabeça, eu tô cansada, eu tô exausta. Eu cheguei de serviço exausta, não posso descansar, tem a célula. E agora atrasada com o lanche.
E eu falando com o Senhor em pensamento. E no nosso momento de oração, né, nós apagamos as luzes, né, e Deus veio, usou sua vida, e o que eu tinha pensado, eu discuti em pensamento com o Senhor, Deus usou a sua vida e falou comigo, né, que aonde eu estava era Deus que tinha colocado. Então que era para mim confiar no Senhor, descansar no Senhor, porque era o Senhor que tinha me colocado naquele lugar, naquela casa e naquele momento, e era só para mim descansar, porque Ele conhecia de tudo que eu precisava. Então essa experiência eu falei, gente, o que é isso? Eu pensei e Deus falou através do meu líder tudo que eu pensei. Então Deus leu o meu pensamento, Deus leu o pensamento. Então eu falei, eu não tenho que preocupar, né? Porque o Senhor está comigo, o Senhor está junto comigo, Ele está o tempo todo cuidando de mim. Então para que eu vou preocupar? Então assim foi muito forte, foi uma das experiências mais fortes que eu tive com o Senhor. Assim, você falou pra mim que no seu batismo, né? Você falou do seu batismo aqui na casa de Sebastião Marcelo. Você também contou que você teve uma experiência com Deus ali naquele momento. Você sentiu o próprio Senhor te abraçando naquele momento. O que você sentiu naquele momento? De você sentir o Senhor te abraçando, de você ver que Ele estava com você a todo tempo? Eu senti o acolher do Senhor. Eu senti o acolher do Senhor porque eu estava passando por muitas provas, né? Muitas provas eu estava passando na época, no período. Então, quando eu senti aquele acolher, aquele abraçar do Senhor, eu senti protegida. Eu senti que eu não estava sozinha, porque na minha cabeça eu estava sozinha. Mas naquele momento, quando eu senti Ele ali junto de mim, eu senti o acolher dele. Eu senti o quão amada eu sou naquele momento. Família, depois da sua conversão. O que você pode falar da família depois da sua transformação? Amém. Hoje eu tenho só que agradecer, né? Eu tenho só que agradecer porque mudou tudo lá em casa, gente. Mudou tudo, mudou o companheirismo, mudou o diálogo, mudou a união. Lógico que passou, né, alguns anos, então são os anos de adaptação, porque ninguém não muda assim da água pro vinho, tem um período, né? Então hoje nós brinca, nós tem união, tem minhas irmãs também, minhas irmãs de sangue, né? A cada dia que passa é só melhorando, a união vai aumentando, porque a gente tem outra visão, a gente tem a visão do amor. Então muitas coisas que antigamente a gente fazia, a gente não faz mais, porque a gente reconhece o amor de Cristo sobre a nossa vida. Então hoje a gente tem amor dentro da casa. Eu faço muito questão de mesa, né? Eu acho que a mesa, ela une as pessoas, a família, todo mundo ao sentar numa mesa, ali elas comunicam, ali elas conversam. Não aceito celular na mesa não, gente, não aceito. Aqui também não. Não aceito. Então a mesa, ela traz a família para dentro da casa da gente, a união familiar, ela traz o amor, porque ali um simples café que a gente faz e põe na mesa, ali a gente já ri, a gente já chora, a gente já briga, e em questão de segundo a gente já está sorrindo uma com a outra, porque a união familiar. Então mesa é muito importante, porque traz essa união pra gente. E o que você tem a falar? Não sei, porque eu senti de Deus, eu tenho que falar, né? Amém. Geise, o que a Geise representa na sua vida hoje? Glória a Deus. Gente, a Geise e você, eu sempre falo que vocês foi enviado de Deus na nossa vida para nos trazer, derramar o amor, nos ensinar a amar, reconhecer o quanto nós somos amados. Eu sempre falo, todo mundo que me conhece sabe
o tanto que o carinho e o respeito que eu tenho por vocês. Se você me ligar à meia-noite, eu tô pronta, entendeu? Eu tô pronta, eu venho de coração aberto para te servir sua família, porque o carinho que eu tenho é muito grande. E a Geise, assim, a transformação que ela teve, principalmente na minha menina, a Bárbara, foi tremenda, entendeu? O diálogo que ela teve com a minha menina, a confiança que foi passada uma pela outra foi maravilhosa, né? Nós passamos por um período, né, eu falo que é um período de lapidação do Senhor, porque o Senhor nos lapida. Quando Ele quer entregar algo grande para nós, Ele nos lapida. Então nós passamos por um período de lapidação, porque somos família. Então família também discute, né? Não existe a família da latinha de margarina, não existe. Existe a família que discute, a família que chora, a família que ama, a família unida. Então hoje eu vejo nós como uma família. No período assim da gestação da Geise, eu sempre brincava, né? O Isaac é meu, apesar que ele é de Deus, né? Mas ele é meu. Ele é meu filho de uma mãe que gerou noutra barriga. Mas eu creio que vai vir mais aí, viu, gente? Amém. Né, Raul? Amém? Amém. Espirituais, né? Não, espirituais não, carnal. Mas assim, eu costumo falar muito que eu não ando com as minhas pernas e a minha família também, né? Nós andamos com Deus. Ninguém sabe o plano de Deus para nossas vidas. Sim, eu quero viver os planos de Deus. Amém. Se for o plano de Deus nós ter 1, 2, 3, nós vamos ter. Porque se Deus nos der, Ele é fiel para cumprir, Amém. né? Ele é fiel para sustentar cada um deles. Não é deixar faltar nada para cada um deles. Então eu confio plenamente em Deus, né? Amém. Assim, queria saber com a irmã também se Deus fez algo na vida da irmã, alguma experiência que a irmã passou que ela não contou para ninguém. E se ela queira falar aqui hoje, ou se teve ou se não teve. E com o Alexandre e com a Nete eu procurei, eles falou que nunca deixou de falar nada, sempre falou, que até mesmo quando Deus faz, a gente muitas vezes não fala, né? E tem muito sonho, eu não conto, tem muito sonho eu guardo pra mim, mas tem muitas coisas que eu conto. Né? Amém. Então, irmão, tá em construção. Então, como está em construção, o Senhor, né, está agindo, então eu prefiro primeiro me calar. Se continuar os testemunhos, eu volto aqui e dou esse testemunho. Por enquanto, ele está em construção, então eu estou calada. Amém. A irmã falou também em casamento, teve muita frustração em casamento. O que a irmã pode falar hoje? Nós sabemos que a irmã está de corte. O que a irmã pode falar hoje em construir uma família? Qual que é a sua visão hoje para a família, por até mesmo ter sofrido tantas frustrações nos relacionamentos passados? Amém. Então, quando a gente tem um relacionamento em Cristo Jesus, ele é diferente. Porque você começa a orar, a corte é oração. Você começa a orar e Deus vai confirmando e fazendo a vontade dele. E quando você coloca na presença do Senhor, você só tem que descansar. Porque nós não fazemos nada. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que acreditar no Senhor. Então tá orando. O Senhor deu a resposta. Continue orando. Tem luta? Tem. Tem sim. Tem luta. Porque tudo aquilo que é do Senhor, a gente passa por prova. Eu costumo dizer que o Senhor nos lapida para entregar a bênção. Porque se Ele entregar para a gente a bênção agora de imediato, nós não somos capazes de dar valor no que o Senhor tem para nos entregar. E eu creio que o Senhor, Ele tem coisas grandes para nos entregar. Teve uma oração que eu trouxe minha menina aqui, né? Para poder ter uma reunião. E a irmã Jéssica, né? Ela foi e me deu a revelação que o meu marido estava próximo. Eu não acreditei porque eu não queria, eu não orava. E aí teve uma conferência na igreja videira, a irmã veio e falou, seu marido está próximo. E quando ela falou, seu marido está próximo, eu realmente não acreditei, eu não criei, né? Eu falei, não tô nem orando, né? Porque, né, a gente tem que orar para vir, né? E eu falei, não tô nem orando, né?
E aí quando eu comecei com a célula das crianças, né, apareceu, né, o Júnior, e nós começou a conversar, entendeu? Teve provas, né, teve lutas, né, mas estamos aí firme, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. E é igual eu falei, quando a gente está na presença do Senhor, a gente tem o descanso do Senhor, porque a gente crê. Se for da vontade do Senhor, vai permanecer. Se não for da vontade do Senhor, o Senhor tira, entendeu? O Senhor tira, e o Senhor falou para mim que se Ele não posicionasse, o Senhor ia tirar, né? Então eu cheguei nele e falei, eu falei para ele, olha, se você não posicionar, nós dois não vamos permanecer. Porque ao meu lado tem uma pessoa que me acompanha, que hoje eu sou uma serva de Deus, eu não tô no mundo. Se eu tivesse no mundo era diferente, né? E aí ele submeteu as renúncias, né? E estamos juntos ainda, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, quando é na presença do Senhor, a gente não tem perturbação, a gente não tem preocupação, a gente só crê. A gente só crê, porque é o Senhor que entra com providência em tudo, não é nós, é o Senhor. A gente só tem que crer e confiar. Amém? Amém. Que nem a irmã, eu lembro lá, nós começamos a célula, muitas vezes falava que ia ser líder de criança, a irmã muitas vezes não queria. Não queria. Igual a irmã fala agora que é líder de criança. O que a irmã sente neste momento em estar liderando criança, assim? A visão da irmã, o que mudou nesse liderar a criança e não querer e agora tá liderando? Qual é a sua visão? Como a sua visão hoje está enxergando isso? Assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a criança, ela é muito sincera. Então, se ela gosta de você, ela fala. Se ela não gosta, ela fala também. E o carinho que eles têm pela gente, que eles transmitem pra gente, quando vê a gente na rua, igual agora na quarentena, né? A gente vai no supermercado, numa farmácia, encontra, olha a tia Aline, já vem gritando, abraça, aquele abraço sincero, com amor, aquele carinho. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso, é transformador. Eu realmente eu me surpreendi muito, né? Porque eu esperava uma coisa, né? E realmente esperava uma coisa frustrante, gente, eu não vou mentir, não era uma coisa bonitinha. Eu pensei, Jesus, uma sala cheia de criança, misericórdia. Mas quando a gente começa a ministrar, o olhinho deles brilham, eles te devolvem aquele amor, eles compreendem o amor de Deus, eles questionam com você, tia, onde está Deus? Tia, a senhora falou que tudo que eu pedi para Deus eu vou ter. E assim, quando nós abrimos a boca para ministrar para criança, nós temos que tomar muito cuidado, porque igual eu falo, eu declaro, quando eu oro para as crianças da célula, que o Senhor me abençoou, eu declaro pastores, eu declaro levitas do Senhor, eu declaro plenetores na tua presença, porque são todos do Senhor. Então assim, eu fico imaginando, eu até comento, né, com a irmã Isiane, com as minhas meninas, que amanhã, quando tiver maior, ministrando no púlpito, vai falar, a tia Aline me ensinou, a tia Aline me mostrou na palavra, a tia Aline fez assim. Então, gente, pensa, isso é maravilhoso, você ser lembrada de que você foi instrumento de Deus na vida daquelas crianças, criança com 6, 5 anos, vão estar lá com seus 18, 20 anos ministrando a palavra, vão lembrar de você. Olha o tanto que isso é importante, o tanto que é impactante o que nós passamos para aquelas crianças. Amém. Assim, uma foto eu achei muito interessante da irmã quando ela estava na cela e as crianças orando, né? Porque criança tem uma ousadia tremenda, né? Criança, ela não está importando com o que você tem. Simplesmente ela declara o que a palavra de Deus fala, né? Ali ela chega e te ora por você e não importa o que você esteja passando, né? Ela declara a melhora, declara a cura, né? E Deus se agrada disso. Deus realmente quer que nós seja como uma criancinha, né? Para nós agir daquela forma.
Eu queria que a irmã também, neste momento, se tiver algo que a irmã não falou no seu testemunho que você queira falar, talvez eu não procurei e a irmã queira falar agora, algo que você queira falar, que passou e você não falou. Não. Eu falei tudo o que precisava. Sim, falei. Amém. Assim, que nem nós sabemos que nós vamos no encontro pela primeira vez, igual nós falamos. A irmã foi para participar. E o encontro para trabalhar? O que a irmã sentiu naquele encontro, quando ela foi para trabalhar, quando foi a servir ao Senhor? Ali naquele momento, quando você estava intercedendo pelas pessoas, o que a irmã sentiu com Deus naquele momento? A intimidade com o Senhor. O que me chamou a atenção foi a intimidade com o Senhor, porque eu olhei para mim, eu falei, gente, e agora? Como que eu vou reagir, né? O que eu vou fazer aqui, né? E o Senhor me incapacita. Então, quando você chega próximo a uma pessoa, igual, vamos orar, e eu, meu Deus, o que eu falo, né? E aí tremendo, né? Porque o primeiro encontro, você tá perdido, você não sabe como que faz. E eu aproximei de uma mulher, né? Uma adolescente, na verdade. E aí o Senhor foi falando para mim as profecias, né? As bênçãos que Ele tinha na vida dela, né? Daquela moça, né? Inclusive eu não a vi ela depois. E assim, quando eu parei de orar, eu saí dali da capela chorando, porque não foi nada de mim. Eu só abri a boca e o Senhor conduziu tudo aquilo que aquela menina, ela era sonhos dela. Então o Senhor foi colocando na minha boca os sonhos para a vida dela. Então aquilo ali me deixou tão impactada, porque eu percebi que não era eu. Eu percebi que era o Espírito Santo que estava conduzindo tudo, Ele estava fazendo tudo. Então é maravilhoso quando você vê o brilho nos olhos daquelas pessoas recebendo o amor de Deus, recebendo os sonhos sendo renovados, porque muitas das vezes a gente costuma colocar numa gaveta nossos sonhos e esquecer daquilo ali, mas Deus não esquece. Ele não esquece dos nossos sonhos. Então Ele usa nós, servos dele, no encontro com Deus, para devolver os sonhos para aquelas pessoas, para elas voltarem a buscar, para elas voltarem a enxergar que ainda há tempo, que ainda é tempo de começar, de voltar a sonhar, de colocar seus sonhos em prática, não esquecer. Começar a falar, Senhor, eu quero, é da tua vontade, é da tua permissão. E ali no encontro com Deus, Ele usa nós para devolver o sonho para aquelas pessoas. E aquilo ali foi muito impactante, porque eu não conhecia a moça, eu nunca nem tinha visto ela, eu fui conhecer ela no encontro com Deus. E eu não sabia da vida dela, mas o Senhor sabia. E o Senhor me usou na vida dela. E foi muito forte mesmo. E assim é tremendo o agir de Deus na nossa vida, é maravilhoso. Amém. Assim, nós já estamos quase nos encerrando, já está quase dando uma hora. Eu queria que a irmã, assim, nos desse uma palavra de motivação para aquelas pessoas que neste momento, talvez com essa epidemia, a igreja está um pouco parada, que eu falo, os cultos, né, até mesmo as células, até hoje não voltou ao padrão normal. Tem muitos que estão fracos, tem muitos que talvez pensam até em parar. Assim, tem muitos também muito preocupados com esse vírus. Eu queria que a irmã desse uma palavrinha em cima disso. Amém. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos confiar nele. Então, quando nós passamos a colocar a nossa confiança no Senhor, entregar para Ele, a gente tem que só descansar, porque o Senhor é quem nos cobre, é o Senhor que nos guarda.
E quando nós abrimos a boca, eu costumo dizer que o Senhor está ali cuidando das nossas famílias, dos nossos familiares. Então a nossa boca é boca de Deus aqui na terra. Então que nós possamos ter uma boca avivada do Senhor na vida nossa, né, e na vida dos irmãos, na vida do próximo em si, porque nós precisamos crer em tudo aquilo que o Senhor já nos entregou. Nós precisamos declarar sobre as nossas vidas todas as promessas que o Senhor já nos entregou. Então a gente tem que tomar posse, das profecias sobre a nossa vida, porque o Senhor entregou para mim e para vocês. Então que nós possamos tomar posse de tudo aquilo. O Senhor já nos entregou a cura, o Senhor já nos entregou a prosperidade. Prosperidade não é dinheiro, gente, prosperidade espiritual. Ai, Maline, então o Senhor não entrega prosperidade financeira? Entrega sim, mas a prosperidade que o Senhor mais anseia para mim e para você é a prosperidade espiritual. Pensa você ser íntimo do Senhor, você ouvir a voz do Senhor aqui falando com você: filha, eu cuido de você. Nós somos as noivas do Senhor. Para que temer? Para que nós vamos preocupar se nós somos a noiva? Então que nós possamos nos adornar para receber o nosso noivo, para estarmos diante do nosso noivo. Amém? Amém. Irmã, eu até enrolei para procurar, mas eu vou procurar. O que você pode tirar de transformação? Filhas antes da conversão e filha depois da conversão. Nossa, 100% mudado, né? Mas lá em casa o problema não era elas, né? Porque elas já batizadas, tudo, seguindo, o problema era eu, né? Então as meninas submetiam a mim porque eu sou mãe, né? E ela só desobedecia para ir para adorar o Senhor nos cultos, né? Mas assim, quando eu fui tocada pelo Espírito Santo, nós passamos a ter união lá em casa, companheirismo, diálogo, amor transbordante. Amor transbordante é o temperinho, nós falamos o quanto nós amamos umas às outras, abraçamos. E isso é maravilhoso. É maravilhosa a transformação que o Senhor fez na minha vida, através delas estarem orando, através delas estarem buscando ao Senhor para que o Senhor me alcançasse. E hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus, nós somos uma família feliz, nós somos uma família com amor. Amém. Assim, lá em João 10:10, né, ele fala muito assim que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, o mundo aí fora está querendo nos mostrar que o diabo está vindo para roubar a nossa felicidade, roubar a nossa alegria. O diabo está querendo vir nos destruir, né, nesse tempo. Mas nós devemos crer na segunda parte, né? Que é a vida e vida em abundância. Amém. Não importa a circunstância que você esteja passando, mas você tem que visualizar o que o Senhor fez por você lá naquela cruz, lá na cruz do Calvário. Então lá Ele te deu vida e vida com abundância. É nessa que você tem que caminhar. Muitas vezes nós caminhamos pelas notícias, muitas vezes nós caminhamos pela TV, o que mostra na TV, o que estão falando à sua volta, mas nós devemos realmente crer na palavra. Nesse momento nós não devemos olhar para isso, né? Nós devemos acompanhar na palavra de Deus. Quando você muitas vezes tira tempo para assistir uma televisão, para ver coisas ruins, ou até mesmo ver nas redes sociais uma coisa ruim, vai buscar na palavra de Deus o que ela diz que você é, o que ela fala que você vai ser, não o que o mundo está falando, mas sim o que a palavra de Deus fala o que você vai ser, né? Porque nós vemos testemunho da irmã, a cachaça não é diferente desse vírus, porque a cachaça também podia te destruir. O vírus, talvez ele pode destruir, matar pessoas, mas talvez ele não vai matar, é a mesma coisa da cachaça. Então, mas hoje nós somos de Cristo. Nós sabemos que tem um Deus que pagou por tudo, e isso foi o Senhor.
Então o Senhor já levou na cruz essa enfermidade, já levou esse vírus, não importa a circunstância, adore ao Senhor. Amém. No meio da dificuldade da irmã, enquanto ela bebia cachaça, ela adorava o Senhor. Amém. No meio dessa epidemia, adora o Senhor, Amém. busca no Senhor, o nosso socorro vem do céu, o nosso Glória socorro a vem de Deus. Deus. Adore ao Senhor a todo tempo, a todo momento. Amém. Igual o testemunho da irmã, adorando a Deus, louvando a Deus, não importa a circunstância, adore a Deus. Aleluia. Só dele vem nosso socorro. Sim. Nós não dependemos de homem, mas sim propriamente de Deus, da obra consumada. E a coisa mais fácil que precisamos nós fazer é crer. Crer e apropriar daquilo que já foi lançado, né? Lá na cruz do Calvário. Se nós estamos já nos momentos finais, você tem algo a falar nesses minutinhos? Amém, irmãos, amém. Que nós, possamos, igual o irmão Raul falou, que nós possamos crer no Senhor, esquecer um pouco o vírus, porque nós somos servos de Deus. Então, o que está sobre nós é Cristo Jesus. Então, que nós possamos crer no Senhor e começamos a orar, a clamar pela nossa cidade, para que seja jogado por terra esse vírus, para a honra e glória do Senhor Jesus, que Ele derrame sobre nós a cura, sobre a cidade de Rio Verde a cura, porque estamos sim precisando de oração. Então que nós possamos orar sim pela nossa Rio Verde. Amém? Amém. Não se esqueça, Tetelestai, está Tetelestai, consumado. isso A mesmo. frase que o pastor Diego fala muito e nós Isso. devemos guardar no nosso coração. Isso já foi consumado. Isso mesmo. Nós já passamos, já vencemos. No final do ano, nós vamos ver a nossa vitória, nós vamos ver as nossas conquistas, porque nós estamos debaixo de uma grande chuva. E nós vamos se molhar, a enxurrada vai correr Amém. nos nossos pés, porque o Senhor é fiel e Ele vai cumprir a palavra que foi lançada no começo. Amém, eu creio creio. grandemente nisso. Eu creio e tomo posse. Amém. Você quer orar encerrando? Amém. Então, Amém. Vamos todos curvar nossas cabeças agora, Senhor, eu venho te agradecer, meu Pai, por este momento, Senhor, te engrandecendo, te louvando e te exaltando, Senhor. Eu peço que o Senhor venha cobrindo, Sim, meu Pai, mesmo. a nossa cidade, Amém, Senhor, Pai, derramando a tua glória sobre Sim, este Pai, lugar, em meu nome Pai. de Jesus. Visita, Senhor, as famílias que estão Sim. aflitas nesse exato momento, meu Pai, e derrame sobre cada uma delas o teu refrigério, Sim, Senhor. Pai. Que o Senhor use cada um de Sim. nós para levar uma palavra de avivamento a essas famílias, meu Pai, para que seja cumprido, meu Pai, o teu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Pai, por cobrir nós. Amém. Eu te agradeço, meu Sim, Pai, Pai, por ter grandemente. dado tudo certo até aqui, Amém, meu Pai, Pai. porque o Senhor nos abençoa, meu Pai. O Senhor nos guarda, meu Pai. Amém. Peço que o Senhor visite agora, Sim, meu Pai, e Amém. faça morada, meu Pai, sobre a vida dos nossos Sim. pastores, meu Pai, Em nome de sobre a Jesus. vida dos nossos discipuladores, meu Pai, sobre a vida dos nossos líderes, meu Pai, e o Senhor vai derramando, meu Pai, o refrigério, meu Pai, para que eles continuem, meu Pai, na tua presença, firmados nas tuas promessas, Amém. meu Pai, Amém. com a honra e glória do teu nome, Senhor. Faça teu querer e a tua vontade, Amém. meu Pai, sobre a vida, meu Pai, da nossa liderança, meu Pai, Amém. em nome de Jesus, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, e eu peço, meu Pai, que o Senhor visita a mesa da viúva e dos órfãos, meu Pai, e não deixe faltar, meu Pai, entrando com providência, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Não esqueça, quando você desiste, o Senhor manda você lançar a rede. Não se Amém. esqueça, lança a rede. A sua vitória é certa. Cheio de Amém? peixe, vocês Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau.